Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, queridos amigos. Mais uma vez estamos juntos em uma roda de conversa promovida pela Superintendência das Atividades dos Educadores da Seitinoye do Brasil. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Hoje nós teremos como tema harmonia, um toque de cuidado. E teremos duas maravilhosas convidadas, que eu vou chamar logo em seguida. Né? Já tivemos a palestra na parte da tarde com esse mesmo tema e agora vamos ter a roda de conversa. Vamos chamar então, como nossa primeira convidada, a preletora Marisa Batista da Silva Negrão, preletora em grau júnior da Regional SP Lapa, coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seitinoye do Brasil. Muito obrigada, Marisa, seja muito bem-vinda mais uma vez, né? Muito feliz de estar com você também. Muito obrigada. Temos também a nossa queridíssima segunda convidada, e não menos especial, a nossa amiga preletora Fátima Cristina Retitiossi, preletora em grau júnior da Regional SP Ourinho, orientadora do CEV, e membro da Comissão Executiva Central da Superintendência dos Educadores da Seitinoye do Brasil. Fátima, muito obrigada por sua presença, né? Muito honrada de estar com duas grandes amigas, pessoas muito queridas, por um tema tão sensível. Harmonia, um toque de cuidado, né? Bom, eu conheço vocês há muito tempo, aliás, tenho esse privilégio, mas talvez o público não conheça, então eu vou pedir para cada uma se apresentar um pouquinho. Primeiro, preletora Marisa, por favor. Olá, como vai? Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Marisa Batista da Silva Negrão, né? Eu sou preleitora, né, da Seitinoye, sou psicanalista, terapeuta holística, com muito orgulho, né? E conheço a Seitinoye desde a minha infância,
né, que minha mãe conheceu a Seitonoye em 1972, né, através de uma revista, né, que lhe foi entregue, né, e assim, né, nossa família, né, teve essa grande felicidade de conhecer os ensinamentos da Seitonoye. E quando cheguei na minha adolescência, né, mais ou menos aos 14, 15 anos, eu comecei a participar da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil. E essa foi a grande diferença também na minha vida. Tenho certeza absoluta que seria uma outra pessoa se eu tivesse participado da Associação dos Jovens da Seitonoye. Dentro da Associação dos Jovens, né, eu fui presidente de associação local, diretora do departamento feminino, né, presidente regional da Associação dos Jovens, né, e me formei eleitora da Seitonoye. Então, é uma profunda gratidão que eu tenho a esse ensinamento que realmente transformou a minha vida e a vida da minha família, né? Graças a Deus, hoje vivemos em perfeita ordem, em harmonia, em paz, todos os familiares, né? Temos preleitores na família, mas também tem pessoas de outras religiões e que vivemos em paz e em harmonia, respeitando cada um, a fé de cada um dos familiares. Então, é com muita gratidão, assim, que pertenço, né, à família Seitonoye, né, e agora, né, como coordenadora nacional do Departamento de Casais, né, da Seitonoye, né, já fui também membro central, né, das Pompas Brancas, do Departamento de Eleitores, então tenho aí uma longa passagem aí pelos ensinamentos da Seitonoye, tanto na organização, também como na doutrina. Então, agradeço de coração o convite da Mariângela, né, e do Departamento de Educadores, de estar aqui junto com vocês para estudarmos um pouquinho mais a respeito da filosofia da Seitonoye. Muito obrigada. Muito obrigada. Fátima, querida, por favor. Olá, meus amigos, muito prazer estar aqui com vocês. Mariângela, um prazer. Marisa, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou a Fátima Cristina Rettiossi, conheço a Seitonoye desde 2008, conheço e sou praticante desde 2008, que desde o começo eu já pus em prática. Em 2014 me tornei preletora, que é uma grande, gratificante, é um ensinamento que nos traz paz, harmonia, e eu aplico os ensinamentos da Seitonoye na minha profissão. Sou professora aposentada, sou engenheira civil nativa e nas duas profissões, sempre, desde que eu conheci, pratico a Seitonoye. Desde o começo, me envolvi na Superintendência dos Educadores, que foi uma transformação, foi um divisor de águas na minha vida, que me deu sabedoria para enfrentar todas as situações diante. E aí eu falo, eu nasci 4 de maio de 1965, a minha data de nascimento, e renasci dia 8 de janeiro de 2008, quando eu comecei a praticar a Seitonoye. Então eu falo, é uma filosofia maravilhosa que nos dá um alento muito grande, que nos conecta com Deus, a harmonia de Deus. Então a gente está nessa conexão. E é onde a gente encontra amigos maravilhosos que são anjos na nossa vida. Então, gente... Muito obrigada, querida. Não pode completar, por favor. Não, sou solteira, mas eu falei agora, nesse momento, inverter os papéis. Eu sou mãe da mãe. E é um prazer imenso, é um amor muito grande ter a minha mãe ainda com 86 anos e 7 meses, nesse amor dela e ficar junto com ela. E eu falo assim, se eu me tornei uma pessoa forte, como eu sou hoje, é porque eu fui criada por uma mulher forte. Então, forte na fé, que a fé dela é inabalável. E isso ela passou para nós. Muito obrigada. Que bom, querida. Nossa, já esse começo arrepia completamente, né? Mas, meninas, né, nossa amizade
nos permite tratar dessa maneira. Meninas há mais tempo e menos tempo, mas queridas, vamos então desenvolver diretamente o nosso tema, harmonia. Primeiro, Marisa, o que significa estar em harmonia para Seitinoye? Então, a harmonia na Seitinoye é reconhecer, contemplar, visualizar as virtudes de Deus existente em si mesma e no outro. Isso é estar em harmonia, né? É quando nós estamos falando de amor. Quando falamos de harmonia, estamos falando do amor verdadeiro. Quando estamos falando de harmonia, estamos falando da verdadeira reconciliação com todas as pessoas, coisas e fatos. Estamos falando também de contemplar a perfeição existente no interior de todas as pessoas. Nós não estamos falando de esse amor como um amor-sentimento só, do amor que se opõe ao ódio, ou do sentimento que se opõe à raiva, estou em harmonia, estou em desarmonia, né? Não é isso. Quando nós estamos falando em harmonia na Seitinoye, nós estamos falando do amor verdadeiro. Entre eu e o outro somos um só. Uma só vida. Isso é estar em harmonia com todas as coisas. Quando nós vemos o outro não apenas como a oposição a mim, mas nós estamos olhando o outro como filho de Deus e visualizando a perfeição do seu interior. Esse é o amor verdadeiro, esse é o amor que reconcilia, esse é o amor que está acima do sentimento, né? Nós estamos falando de um amor como força, um amor como uma energia, o amor que tudo cura. Quando nós estamos falando em harmonia, nós estamos falando do amor que cura, né? Do amor que muda, do amor que cria, do amor que transforma. Estamos falando de amor de Deus. Então, quando falamos de harmonia da Seitinoye, nós estamos falando de Deus, né? E alcançar esse amor através da ampliação da nossa consciência é amar com alma, amar com potência espiritual do universo. Está dentro de nós e está dentro do outro. Esse é o amor verdadeiro, é a harmonia verdadeira. Então, o que eu sinto pelo outro pode variar de acordo com as circunstâncias, de acordo com os meus sentimentos do momento. Mas o que aciona a força do amor verdadeiro, da harmonia verdadeira, é quando estou conectado, né, com aquilo que transcende os 5 sentidos, que transcende os 6º sentido, que vai além da matéria, que vai além da mente, além das emoções, que alcança as camadas profundas do ser. Esta é a harmonia verdadeira. Muito obrigada. Fátima, complementando as colocações sempre oportunas da preletora Marisa, como alcançar essa harmonia? A harmonia, para você alcançar, primeiro você tem que estar em harmonia com você, consigo mesmo, para que depois ela se transporte ao seu redor, começando dentro do seu lar. Então, o primeiro lugar que você tem que estar harmonioso é você e seu ser espiritual, porque nós somos seres espirituais. Então, você estando em harmonia, o seu lar fica harmonioso. E, naturalmente, aonde você está, no seu trabalho, na roda de amigos, em qualquer lugar que você estiver, você transborda essa harmonia. Como a preletora Marisa falou, é o amor de Deus transbordando em gente, porque de nós. Quando você está em harmonia, você está manifestando o amor de Deus. Você vê Deus nos outros, você vê Deus em você.
A gente não pode falar de harmonia se não falar de Deus. São coisas unas. Então, se você está nessa sintonia, e como que você vai fazer? É o teu treino. Então, como que você vai percebendo que você está em harmonia? Quando acontece algum fato que antes te deixasse irritado, transbordando de raiva, você olha, o que eu preciso aprender com isso? O que isso está me ensinando? O que essa pessoa, essa situação está me ensinando? Então, aí você manifesta a sua imagem verdadeira, aí você vê a imagem verdadeira do outro. Você recebe harmonia, porque durante o Shinsokan, a gente pede infinita harmonia de Deus. Então, você está naquela harmonia de Deus. Então, eu e o outro somos um. Eu em harmonia, estou em harmonia com todas as coisas. A gente transcende, como diz a Marisa, aqui até o sexto sentido. A gente vai além. Então, a gente está nessa conexão direta com Deus. E um dos meios para fazer isso é o Shinsokan, né? A meditação Shinsokan. Bom, eu vou tentar pescar um pouquinho tanta coisa que vocês estão falando, porque talvez nós tenhamos um público que não tenha conhecimento da filosofia religiosa Seicho-no-ie. Então, nós temos na Seicho-no-ie várias práticas, mas 3 práticas consideradas práticas importantes, ou mais importantes, podemos até colocar dessa maneira, porque todas têm importância na Seicho-no-ie. A primeira delas é a meditação Shinsokan, ver, contemplar Deus. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. A segunda, leitura de textos, livros, revistas, que nós chamamos sagrados, porque são textos que falam da verdade, homem, filho de Deus, em várias linguagens. Falamos da Seicho-no-ie porque nós estamos numa oportunidade de estudo da filosofia Seicho-no-ie, mas nós não temos qualquer tipo de preconceito com nenhuma forma de religação com o divino. Né? Então, entendemos que todas as religiões estão em harmonia. E se eu penso corretamente por meio da meditação Shinsokan, faço a leitura, falo, né? As nossas leituras, na maior parte das vezes, são lidas, né, meninas? A gente lê em voz alta as revistas, os livros, temos uma bibliografia da Seicho-no-ie com mais de 400 livros traduzidos, enfim. Eu penso, falo, e aí a terceira prática, que é os atos de gratidão. Né? Nós agimos com essa postura de reverência, que daqui a pouquinho também vamos conversar sobre harmonia, o que tem a ver com gratidão, mas essas são as práticas mais importantes, mais diárias, né, das pessoas que praticam a Seicho-no-ie. Mas dando continuidade, eu estou amando. Né? Que bom. Vamos voltar. A Fátima também fez colocações muito profundas, mas, Marisa, agora, eu tenho... Não é que eu tenho, né? O ideal é que possamos alcançar essa harmonia, porque na Seicho-no-ie nós não temos que nada. Né? Nós conversamos, ampliamos a nossa consciência, como vocês falaram, e aí vem a prática das atitudes corretas. Mas eu tenho que me harmonizar com tudo, mesmo o que eu considere errado? Essa é a verdadeira harmonia? Não. Você sim tem que se harmonizar com tudo, mas nós temos que pensar que não existe esse mundo do certo, do errado, né? Esse é o mundo dual, esse é o mundo do fenômeno, né? Então, quando nós alcançamos, né, a consciência do homem, filho de Deus, perfeito, né, nós transcendemos, né, esse mundo dual, o certo e errado. Eu estou certa, né, e o outro está errado. Então, você está ali se alimentando, né, do fruto da árvore, né, do bem e do mal, né, da sabedoria do bem e do mal. Mas quando nós nos conscientizamos, né, da verdade de que o homem é filho de Deus perfeito, nós estamos ali se alimentando do fruto da árvore da vida, né? Nós estamos ali se alimentando, né, colocando na nossa mente, né,
somente a verdade a respeito da nossa vida. Então, por isso da importância, né, da prática da meditação Shinsokan, da leitura dos livros sagrados. Quando nós fazemos a leitura dos livros sagrados na Seita no Ia, nós estamos preenchendo a nossa mente de sagrado, preenchendo a nossa mente de coisas boas e coisas positivas. Daí nós começamos a perceber que mesmo aquelas coisas que nós estamos vendo, estamos visualizando como sendo erradas, na realidade tudo é lição, né? Tudo tem função. Tudo, de repente, está falando assim, opa, se eu estou vendo aquela situação errada, é porque ainda existe em mim algo que faz com que eu observe aquilo como errado. Então, tem alguma coisa ainda em mim que ainda está vibrando nessa frequência, né, do certo e errado, aí faz com que a gente julgue, né, as situações. Então, nós precisamos realmente entrar no caminho do bem, no caminho da verdade, né? E conseguir fazer com que a gente olhe a si mesmo e aos outros sem julgamento, né? Porque todas as pessoas têm as suas questões que precisam ser resolvidas, né? Todas as pessoas têm coisas ali dentro que precisam ser resolvidas. Daí você fala, nossa, fulano de tal tem problema. Ah, fulano de tal é isso, é aquilo, né? Então, a gente esquece de dizer realmente do quanto a gente ama a si mesmo e ama as pessoas. Quando a gente ama as pessoas e fala assim, ah, eu amo tudo aquilo que você faz por mim, é estranho, né? Porque a partir do momento que a pessoa deixa de fazer, você deixa de amar. Daí já entra em desarmonia, né? Mas quando a gente diz, eu te amo mesmo assim, eu te amo mesmo assim, com todas as suas dificuldades, com todas as suas questões, com todos os seus problemas, mesmo assim eu te amo, nós estamos transcendendo, né, essa manifestação fenomênica e visualizando a perfeição da imagem verdadeira que existe no interior de todas as pessoas, de todas as coisas e todos os fatos. Porque nós viemos nesse mundo para ser felizes e tudo nesse mundo faz parte de uma grande lição. Então, é isso. Perfeito. Fátima, você disse até que por força da sua profissão, das suas profissões, né? Professora universitária, aliás, uma magnífica professora, engenheira. Eu calculo que nesse ambiente de trabalho tenham aparecido situações não harmônicas, né? Que dica você daria nesse ambiente de trabalho que você vive para manter a harmonia? Porque nós já estamos falando harmonia familiar, né? Você falou, inclusive, da questão da sua mãe, Dona Jandira, um beijo grande para a senhora. A harmonia, a Marisa colocou já um pouquinho consigo mesmo, vamos explorar um pouquinho mais daqui a pouco, mas no seu ambiente de trabalho, engenharia, universidade, enfim, como manter a harmonia? Primeiro, na escola foi fácil. Comecei a praticar, ler a revista. A primeira revista que me chamou a atenção, hoje é a Mulher Feliz, que trazia os artigos da educação. Eu sempre lecionei física e matemática, a matéria que os alunos mais gostam. Então, aquela coisa assim. Eu falei assim, como que eu vou fazer? Se eu me achava, eu era muito prepotente. Eu sei, para ele é fácil de aprender. Então, com os ensinamentos da pedagogia da educação da vida, fui mudando. E sempre trabalhei nas duas ao mesmo tempo. Exerci as duas profissões. Engenharia civil, que eu gosto de ir a minha parte preferida é fazer os cálculos e ir nas obras. Falava assim, como é que eu vou fazer se eu vou desse jeito? Então, eu comecei a me reeducar a minha mente. Falei, não, as pessoas, se elas estão agindo desse jeito, porque sou eu. Você vai lendo os livros sagrados, as palavras vão se filtrando em você. Você passa a respirar, entra no subconsciente.
Então, fui me harmonizando com os alunos, fazendo oração de perdão para eles, vendo a imagem verdadeira deles, fazendo oração de perdão para mim, por todos os atos que eu tinha cometido, o caderno de elogios. E para os funcionários das obras também, fui dessa maneira. Tanto que a gente, hoje em dia, tem um trabalho harmonioso. Eu trabalho com um técnico em edificações há 30 anos. As pessoas falam, como que vocês trabalham assim? Ele também é professor, já está aposentado, então a gente exercia, ele é professor de artes. Como que vocês trabalham os dois tranquilos assim? Tudo tranquilo, tudo certo. Não tem aquele atrito, mas é a mente que você vai tendo. Você muda. Se acontece alguma coisa, eu falo assim, o que eu preciso mudar? Mas isso foi um treino. De 2008 até hoje, é um treino e continua. É um treinamento constante. É um treinamento constante. Porque, principalmente, na sala de aula, é mais fácil você pôr em prática. Agora, dentro... vamos dizer assim, aquele preconceito que tem a mulher ser engenheira, você só trabalha com mestre de obras, ele já vê aquele preconceito. Você não precisa nem ir na obra, a gente faz sozinho, não. Isso eu gosto de responsabilidade minha. Então, quando eu comecei a entender a Seisnoe, entender e praticar, que você lê uma coisa, você tem que pôr no seu dia a dia, pôr em prática o que você vive, viver aquilo que você fala. Eu comecei a ter outro olhar e a agradecer. Cada projeto que a gente inicia, a gente agradece aos clientes, aos funcionários que vão fazer, os pedreiros, mão de obra, quem vai vender material. Então, é essa gratidão. E isso vai formando, as mentes se comunicam. Então, a gente tem aquela harmonia. Tem dia que eu demoro muito para ir nas obras, eles falam, o que aconteceu que você não está indo nas obras? Aconteceu que eu moro numa cidade pequena, tem 20 mil habitantes, a mãe está bem, a dona Jandira está bem, está tudo tranquilo. E eu faço muito também com o técnico em agronomia, a gente faz retificações de área, uso capião, toda aquela parte. Então, você está em contato com a natureza. Cada vez que a gente vai fazer uma fazenda, que a gente vai ver um pedaço que vai dividir um terreno, é aquela... Agora eu faço o canto em louvor à natureza, e me harmonizo com a natureza. Então, os processos saem rapidinho. O fórum abriu agora, nós tínhamos processos parados para aquela parte que teve da pandemia, estão saindo todos. E vem assim, deu certo. Então, a gente vai fazendo, mas é isso, é harmonia. E essas duas pessoas, o Tiãozinho, que é o técnico em edificações que eu trabalho, e o Cacau, são duas pessoas que, embora não sejam praticantes da filosofia Seisnoe, são pessoas espiritualizadas, que têm essa conexão com Deus. Então, isso tudo faz. E eu consegui manter esse contato com os alunos, me aposentei dia 2 de março de 2019. Sinto muita falta dos meus alunos na sala de aula, mas eu tenho contato com eles diário. Nasce o filho de um professora, meu filho nasceu, você vem me visitar? Professora, casei com fulano. Você lembra por exemplo, a Letícia, professora, você lembra do Albert, que foi seu aluno, fui sua aluna, eu casei com ele, nosso filho nasceu, vem me visitar? Então, é essa que você vê que o que você faz vai se manifestando. Mas isso é um treino que eu ainda faço todos os dias. Você não pode parar, né? Isso mesmo, não pode parar, isso mesmo. Não pode parar. Não. Aproveitando a fala da Fátima, de tantas práticas, Marisa, vamos voltar. A Fátima falou diário de elogio, a Fátima falou em oração de perdão. Então, nós vamos adentrar agora na receitinha, na parte prática, porque além da parte doutrinária, a Seisnoe é uma filosofia de vida prática. Funciona porque você pratica. Como fazer isso, Marisa? Assim. Então, como ela falou, né, a Fátima falou sobre o diário de elogios, por exemplo, né? O que é elogiar na Seisnoe, né? Elogiar também é reconhecer as virtudes de Deus no outro. Então, a gente precisa aprender a elogiar. Às vezes as pessoas têm dificuldade de elogiar, porque às vezes ela fala assim, ela recebe um elogio e fala, não, são seus olhos, ou seja, está recusando, né, o elogio, né? Mas o elogio é reconhecimento da imagem verdadeira do outro, né? Então, é muito bom elogiar, né? Não é uma coisa assim, elogiar
o bom em oposição ao mal, mas não existe o mal, né? É só ver o lado bom, realmente, das pessoas, é ver a luz em tudo e em todos os detalhes. Então, quando nós reconhecemos a luz, a sombra desaparece, né? Então, elogiar é isso. Aprendemos a elogiar o marido, aprendemos a elogiar os filhos, a elogiar o pai e a mãe, a elogiar os alunos, a elogiar os superiores, os chefes, os funcionários, né? Quando nós elogiamos um funcionário, ele não começa a trabalhar mais e melhor, né? Então, é o reconhecimento das qualidades que já existem dentro dele, né? Então, nós precisamos aprender a elogiar. Elogiar também é expressão do amor, né? Quando nós elogiamos, nós estamos expressando o amor, demonstrando o amor, né? Quando nós elogiamos, nós estamos entendendo o outro, né? Reconhecendo a parte da vida do outro que é iluminada, né? Que é verdadeira, né? Então, nós precisamos aprender assim, a elogiar. Nós precisamos aprender a perdoar, né? As pessoas tomam uma atitude, né, negativa, ou em relação a gente, ou em relação a alguma situação, e a gente fica com aquela raiva, né? Às vezes a gente sente raiva até de sentir raiva, né? Fica com aquela, nossa, aquela pessoa me fez sentir raiva, como, né? Então, sente aquela dor, né, aquele sofrimento. Então, nós precisamos também ter uma conversa com a gente mesmo, um diálogo interno, sabe? Uma cumplicidade consigo mesmo, para que a gente possa realmente, em silêncio, né, dentro da nossa meditação, começar a agir com sabedoria, né? Com sabedoria, com firmeza de caráter, com poder da força do amor, permitindo com que a vida de Deus tome, né, as rédeas da sua vida, né? Permitindo com que essa vida entre em contato consigo, né? Essa força espiritual entre em contato consigo mesmo e você consiga realmente ouvir a voz de Deus sem ruído, né? Porque muitas vezes a gente está tentando, né? Pede em oração a Deus, mas vem tudo aquela coisa. Sabe aquela televisão velha, cheia de ruído? É porque você ainda não está em harmonia com você, não está em harmonia consigo mesmo, né? Ainda consegue falar mal de si mesmo e falar mal dos outros, né? Então, a gente precisa ter essa disciplina mental de falar bem de si mesma e falar bem dos outros, né? Quando vier alguma pessoa falando mal de alguém para você, você toma a iniciativa de falar bem, né? Daí a pessoa toma até um susto. Não, fulano não é assim, não. Não, fulano não é assim, não. Ele é um bom pai, um bom filho, né? Um bom marido. Ah, fulano é uma pessoa maravilhosa, dedicada, prestativa, uma pessoa de fé. Quer dizer, quando a gente começa, a gente muda a situação, né? Daí a pessoa, ah, não, é mesmo, é verdade, né? Não, fulano é assim. Então, você realmente transforma através do poder da palavra, né? Da palavra positiva, da palavra de amor, fazendo com que tudo se transforme no bem, na alegria e nos pensamentos de amor e harmonia, que é muito importante. Nossa, com certeza. Agora, vamos trazer alguns exemplos da não harmonia, da desarmonia, né? A gente sabe que só existe Deus e o que vem de Deus como permanência, aquilo que jamais vai mudar. Mas nós estamos num mundo transitório, de uma hora sim, outra hora não, que nós chamamos na Seitinoye de mundo fenomênico, né? O mundo dos 5 sentidos, o mundo da projeção. Então, nesse mundo da projeção,
Se eu não estou em harmonia, eu posso projetar ao meu desarmonia. Fátima, você tem alguma situação de projeção de desarmonia e que foi corrigida com a prática correta dos ensinamentos da Seito-no-ie para falar conosco? Tenho sim, Mariângela. Em 2015, a minha irmã chamada Rita, que a gente chama ela de Rita, até hoje eu chamo ela de Ritinha, embora ela já esteja no plano espiritual. Em 2015, ela passou por em outubro, mais ou menos 10 de outubro, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E foi aquele diagnóstico, no princípio, fiquei revoltada, ela também, mas a gente foi ver. Aí a gente analisando a situação, fui dar a notícia para minha mãe, e aí a gente fala, a gente tem anjos. E eu agradeço, antes de entrar no relato, a filosofia maravilhosa que tem, que isso me deu força, e a ela também para enfrentar. E minha mãe. A minha mãe não é, ela fala que não é praticante, mas ela pratica mais do que eu. Então a Rita estava em desarmonia com um tio meu, irmão da minha mãe, por uma situação que foi... que ela se sentiu lesada, que na época a gente se sentiu lesada, surgiu quando mexe na parte financeira, e foi assim, ela não achava justo eu ter que ajudar ela a pagar um empréstimo que ela não fez, não sei o quê, e ela desenvolveu esse câncer. Quando ela falou assim para mim, eu estou com câncer, deu positivo, eu falei, Rita, volta para casa. Ela morava em São Paulo. Falei, volta para casa. Eu estava na escola, a gente mais ou menos já sabia que seria esse diagnóstico, porque a médica que tinha feito o exame, a biópsia, já falou assim, se prepare que a coisa não é boa, eu não gostei. A minha médica, a doutora Gilda, ela é assim, ela não consegue esconder. Eu falei, Rita, a gente sabe que câncer no seio é desarmonia. Depois a gente pensar, meditar, ela já estava em casa, ela voltou para casa, foi todo aquele processo, ir para Jaú. E eu falar, Rita, a gente precisa se harmonizar. O que nós fizemos? Nós duas começamos a ler os livros, comecei a ler a coleção com ela, em voz alta. Eu li uma parte, ela lia outra nesse processo. Foi 2015, outubro de 2015, 2016 inteirinho, e março de 2017 ela partiu para o mundo espiritual. Ela retornou para o mundo espiritual. E a gente foi naquele processo. Aí ela também frequentava a Seito-no-ie, e ela tinha como orientadora a preletora Terezinha Braga. E ela sempre falava, Rita, você precisa se reconciliar, você precisa se harmonizar. E eu falava, Rita, você precisa pedir perdão para o tio e para o papai. Essa mágoa que você tem com o papai, você e a mamãe. E ela falava para mim, bom, se eu tenho que fazer isso, você tem que fazer com a mamãe. Porque essa desarmonia, e a gente sabe que vai gerando todos esses hábitos. Ela falou, você sabe que tudo que a gente está passando, porque a desarmonia, ela gera uma doença, mas também gera a parte financeira, a gente sabe disso, né? Eu trabalhava na escola, tinha o meu salário, estava na escola a tempo integral, ganhava muito bem como professora, os projetos, e a gente estava sempre naquela situação. Ela também, a minha mãe não depende da gente financeiramente, mas a gente estava sempre naquela situação. E você vai lendo, as palavras vão entrando em você. E o que nós começamos a fazer? Vamos fazer oração de perdão. Falei, começa você. Enquanto eu estou na escola, que eu entrava às 7 da manhã e saía 4 horas da tarde, durante esse período, você e a mamãe façam oração as duas para o papai de perdão. Que assim, com meu pai, eu tinha um relacionamento muito melhor. Meu pai faleceu em 97, 9 de fevereiro de 97. E ela foi fazendo. E ela, quando eu chegava em casa, ela falou assim, agora é a tua vez de fazer para a mamãe. E a gente começava a fazer, foi fazendo. Até que um dia sentamos nós três na cama. A minha irmã dormia comigo. Muitas vezes à noite, para ela não sentir dor, porque o câncer de mama foi para o pulmão, ela sentia muita dor nas costas. A gente dormia assim, eu de costa com ela, para ela poder ter uma posição para dormir. E a gente dormia assim, sempre da 1 até as 4, porque às 4 eu já tinha que levantar e me preparar para ir dar aula, fazer as orações, fazer tudo para ir dar aula. Aí as pessoas me perguntavam, como que você tem força para isso e você está na sala de aula feliz da vida? Meus alunos não têm nada com isso. É um processo que nós estamos passando, nós encaramos como um processo de transcrição de uma karma,
resgate de um karma, de uma evolução espiritual muito grande. Então, um dia nós três sentamos na cama, eu, minha mãe e a Rita, e nós fizemos oração de perdão uma para outra. Uma foi pedindo perdão para a outra. Aquilo foi emoção que só foi, né? Chora, você põe tudo para fora, você fala tudo que você precisa, e a oração do feijãozinho que elas iam. Até hoje a gente tem um potinho lá com feijão, ela e minha mãe pegava, eu te perdoo, papai, você já perdoou, e minha mãe pedia perdão para o meu pai. E foi aquela situação. Nós vivemos esse processo. Chegou um dia, eu falei, Rita, pelo que a gente lê no livro, você pode ser curada. Você escolhe. Mas, assim, eu queria muito que ela estivesse fisicamente aqui conosco, porque eu sinto muita falta dela ainda hoje. 2017, faz 5 anos, a gente sente falta. Mas ela falou assim para mim, a evolução dela espiritual era tão grande, que ela falou assim para mim, você sabe que a minha missão aqui acabou, eu preciso ir para vocês poderem continuar aqui com vocês. Então, o que você tem que fazer? Estar em harmonia com a mamãe. E você pode ter certeza que vão ficar vocês duas. Vocês vão ter essa harmonia, porque a gente está fazendo as orações, a gente está pedindo perdão uma para a outra, a gente está fazendo... a gente fazia a Shinsokan juntas, mesmo quando ela não conseguia mais ficar na posição, ela ficava deitada. A leitura dos livros, oração para os antepassados, para os anjinhos abortados nossos, da família, que nós temos 3 irmãozinhos que foram abortos espontâneos da minha mãe. E a gente foi fazendo, e aquela situação. Ela falou assim, olha, eu escolhi meu caminho, eu vou voltar. Ela estava tão espiritualizada que ela me pediu. A última semana de vida dela, eu fiquei na Santa Casa com ela. Ela não quis ir para uma UTI nem nada. O médico falou assim para mim, ela precisa ir para uma UTI. O câncer no pulmão do seio foi para o pulmão, ela fez a cirurgia, retirou, só fez a limpeza, né? Ela vai sofrer muito para morrer, e ela não tem muitos dias. Eu falei assim, ela que vai escolher. Ela falou assim, eu não quero, não assina que eu não quero ir por uma UTI. Ela falou para o médico, eu quero ficar do lado da minha mãe e da minha irmã. Quero ficar com esse amor que nós temos. E foi um amor tão grande que a gente vivia isso, que nos dava força tão grande. E também não posso deixar desse contexto, nós aqui, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa há 23 anos, a Iraci, e ela vivenciou tudo isso conosco, e muitas vezes ela fez a oração junto conosco, ela participava ativamente, ela não é uma secretária do lar, ela é uma pessoa da família, um anjo que nos ajuda. Muitas vezes eu não podia ir para Jaú, que não podia faltar da escola, ela estava lá. Ela falava, não, pode ir que eu vou. Muitas vezes eu tinha atividade da Seishinui, ela fala, pode ir tranquila que enquanto você estiver lá, eu fico com a sua mãe e com a Ritinha. Então a gente foi fazendo. E a Rita partiu num momento assim de muita tranquilidade. O médico disse que ela ia ter falta de ar, ter isso e aquilo. Ela falou assim, não vou. E ela pediu, eu assinei o documento não deixando ela partir. Morreu na Santa Casa de Palmital. Aí, no dia 25, ela escolheu, para dar continuidade, eu me perdi um pouquinho aqui, mas, assim, é emoção. Ela escolheu a roupa com que ela foi enterrada, a foto que está no túmulo dela foi ela que escolheu, é uma foto que ela estava no Seminário da Luz, na sede central, tem uma luz enorme atrás dela, e ela foi me pedindo as coisas que ela queria que fizesse. Ela falou, faz isso, ela cuida da mamãe, para de implicância, que tudo que acontece, né? Porque eu achava que tudo que acontecia era culpa da minha mãe, né? A gente tinha que pôr ocupado em alguém. Hoje eu já não tenho essa visão. Hoje é o que eu falo, assim, falo assim, nós vivemos esse momento que as pessoas vão entender de triste, foi triste, mas de dificuldade, porque dificuldade, eu não via como dificuldade, a gente via como um momento que a gente tinha que ter essa evolução, passar por isso para evoluir, para libertar, para fazer esse perdão, harmonizar a família. Então, nós nos harmonizamos, nós 3 aqui. Esse meu tio que ela tinha mágoa, ela falou para mim, eu quero ver o tio. Ele veio, no dia 25, às 4 horas da tarde, ele foi embora, às 10 horas da noite ela faleceu. Quando ele saiu do hospital, ela falou assim para mim, posso ir em paz, estou em harmonia, missão cumprida aqui. E a gente vai falando, e foi um momento assim, as pessoas até me falam, mas você é fria, eu não sou fria, o momento da partida dela,
Eu estava de um lado, minha mãe do outro. Ela segurou a mão da minha mãe e falou: mãe, estou indo em paz, fique em paz, cumpri minha missão. Ela dormiu muito no dia 25, no momento que ela acordou, ela foi. E ela não sentiu uma dor, não teve a falta de ar. E os médicos, os enfermeiros falaram: mas o que vocês fazem? É oração. Foi a harmonia. Ela partiu porque ela cumpriu a missão dela aqui. Ela teve a cura espiritual. Que a gente fala, a gente precisa da cura física, mas a cura espiritual é a mais importante. E ela nos deixou curado com essa harmonia. Se eu falar para vocês, as pessoas, como que vocês conseguem fazer tudo que vocês fazem? A gente tem a mesma renda, mas funciona, flui, porque tem harmonia, tem amor. Harmonia, o né? Amor é harmonia. O amor de Deus está aqui dentro dessa casa. E hoje a gente fala Fátima, com ela, eu converso. Pode falar. Que preciosidade esse relato, essa sua generosidade em compartilhar um momento tão precioso, né? Puxa vida, muito obrigada. E aproveitando até esse relato tão emocionante, estou até respirando fundo aqui para concentrar os pensamentos, né? Marisa, diante desse relato emocionante da Fátima, a gente percebe um processo de harmonia familiar, harmonia consigo mesmo, cada uma delas consigo própria e com reflexo no ambiente, né? Isso mesmo, isso mesmo. Essa harmonia consigo mesmo, em linhas gerais, a Fátima falou de uma maneira tão emocionante do processo familiar dela, mas, em linhas gerais, como obter essa auto-harmonia, estar em paz consigo mesmo? Isso. Então, que toda desarmonia, né, que ocorre nas relações familiares, né, ou nas relações conjugais, ou dentro da família, né, com os irmãos, né, com qualquer situação, mesmo no trabalho, ela tem origem em algo dentro da pessoa, né, que ela algum desprezo que a pessoa sente por si mesma, por considerá-la, por se considerar um ser humano carnal, né? Então, toda vez, né, que nós nos consideramos apenas como um ser humano carnal, como um ser humano da matéria, né, nós estamos diminuindo a nossa visão a respeito da nossa verdadeira imagem. Estamos diminuindo a nossa visão, fazendo com que ela se torne pequena. E essa visão pequena de si mesmo é que traz, muitas vezes, essa desarmonia, né, com uns conflitos, porque nós não estamos ali visualizando, né, a grandiosidade de ser que nós somos, né? Então, sempre tem algum ponto, algum sofrimento, alguma dor, algo dentro da pessoa que ainda não está sendo visto, não está sendo olhado, não está sendo observado. Então, reflete, né? Tudo isso vai refletindo em determinadas situações e coisas que ocorrem na nossa vida, né? Então, é muito importante nós renovarmos a visão que nós temos de nós mesmos. Qual é a visão que você tem de si mesma, né? Será que você realmente se respeita como filha de Deus? Né? Tem realmente a consciência de que você não é só esse corpo carnal? Porque vocês estão aqui me vendo, né? Estão me vendo, eu estou aqui, Marisa, pele negra, cabelo crespo, tudo isso daqui, né? É aqui a figura física de Marisa. Mas essa daqui não sou eu. Não sou eu. É apenas uma projeção minha, né? É apenas algo, né, que, né, com os gametas lá, né, de papai e mamãe, eu fiz construir o meu casulo de carne. Mas como eu não sou boba nem nada, eu dei uma caprichada, né?
Brincadeira, né? Brincadeiras à parte. Mas, então, a gente precisa realmente ter a visão de que nós não somos só isso, né? Então, quando temos essa visão estreita, fica realmente difícil ter uma visão ampla a respeito da vida. E aí a pessoa acaba entrando em conflito com o outro, porque ela também só consegue ver o outro através dessa mesma visão estreita, né? Então é preciso fazer essa renovação, né, a respeito da nossa vida, fazer essa transformação a respeito da nossa natureza divina de como filho de Deus, né? E com certeza o seu relacionamento com as pessoas, com o cônjuge, com os pais, com os familiares, tudo se tornará harmonioso a partir do momento que você se sentir com bem-estar pessoal, né? O bem-estar espiritual. Esse é o verdadeiro bem-estar, é estar em paz consigo mesmo, né? Então, através, né, da prática, né, da meditação Shinsokan, né, é que nós vamos realmente aprofundar essa fé, sabe? A prática da meditação Shinsokan, a leitura das sutras sagradas, é que vai fazer com que a gente consiga manifestar essa fé verdadeira em nós mesmos, né? Todos pensam, né, que a desarmonia, né, acontece por causa do outro, né? Foi o outro que fez isso, foi o outro que me fez sentir raiva, foi o outro, né, que fez com que acontecesse essa situação e me fez sentir toda essa dor, esse sofrimento, né? Mas, né, nós precisamos realmente saber, falei assim, opa, mas por que será que eu me lembrei? Será que aquilo que aquela pessoa fez pegou tanto em mim? Foi tão lá dentro de mim. Por quê? Porque tem algo dentro de mim aí que não está realmente resolvido, né? Tem problemas, tem coisas aí dentro que não estão sendo olhadas, que está sendo colocada debaixo do tapete. Fala assim, não, isso daqui, eu adoro o Seitinoye, mas nesse daqui eu não mexo, né? Tipo, harmonizar com meu pai, não. Não, eu adoro, pratico tudo, mas esse negócio de harmonia com papai e mamãe, nem pensar. Não, mas é porque você não sabe o que ele fez, você não sabe o que aconteceu, ou seja, ainda está tendo uma visão pequena de si mesmo e dos outros, né? Marisa, Então, nós aproveitando precisamos... essa Oi, por sua favor. fala, até para a gente, estamos nos nossos minutos finais. Nossa, passou tão rápido! Eu disse que ia passar. Você pode, por favor, nos brindar, entre aspas, com a oração do perdão? Aí nós fazemos todos juntos, né? E depois eu passo para a Fátima para as considerações finais e as suas também. Mas não podia deixar de aproveitar esse momento tão profundo. Isso. Então, vamos aqui no livro Minhas Orações, né, na página 16, o mestre coloca o seguinte: quando não se alcança o almejado, apesar de orar fervorosamente, às vezes há uma causa mental oculta. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes não se perdoou alguma pessoa. Quando odiamos alguém, esse ódio se infiltra no nosso subconsciente. E mesmo que o esqueçamos na consciência, ele continua lá, latente. Tendo ódio no subconsciente, a oração torna-se inútil, ainda que seja fervorosa. Portanto, é necessário, antes de orar por algo, fazer a oração do perdão. Quem perdoa é perdoado. Por isso, há as seguintes orações. Vamos fazer?
Então, por favor, por gentileza, assumam a posição de oração, né? E vamos visualizar essa oração. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus lhe perdoa, portanto eu também lhe perdoo. Já perdoei todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolve a mim e ao outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeitos, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus lhe perdoa, portanto eu também lhe perdoo. Através da divindade da Seitonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você, eu amo você. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E assim finalizamos a oração do perdão. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Moça, isso é um bálsamo. É um pra bálsamo, gente, né? Fátima, querida, para suas considerações finais, então, que nós temos os últimos minutinhos. Por favor. Eu agradeço imensamente. Espero ter passado para vocês uma mensagem de paz, porque vou até falar o livro que a gente leu muito, Mente e Câncer. Aqui ensina muito ter gratidão aos pais, harmonia com os pais, que é fundamental para a nossa vida. Então, nós lemos muito esse livro e leio muito ele ainda. Então, qualquer seja a situação que você esteja passando, entregue-se a Deus, perdoe e harmonize com todas as coisas do céu e da terra e tudo vai ficar bem com você mesmo. E aí você vai ouvir Deus sem os ouvidos, como a preletora Marisa falou. E faça essa oração do perdão que ela fez agora, que dá uma paz na alma imensa. Muito obrigada. Foi um prazer com vocês nessa roda de conversa. Vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada, muito obrigada. Que a paz Muito de Deus obrigada, esteja sempre em nós e a harmonia de Deus reine. Amém. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada. Marisa, então, um beijo na sua mão, que eu mandei. Um beijo para a Dona. Obrigada. Por favor. Por favor, Marisa, para suas considerações finais. Então, nessa oportunidade. Muito obrigada. Nessa oportunidade tão maravilhosa, né, que nos foi dada, né? Então, ame, gente. Manifeste o seu amor. Não tenha medo de manifestar o seu amor. O seu amor é Deus. Essa sua força espiritual está aí dentro de você. Muitas pessoas acreditam, será que eu sou capaz de amar? Todas as pessoas são capazes de amar. Né? Então, ame todas as pessoas, porque Deus é amor e Ele existe e vive dentro de você. Muitas pessoas podem ter dificuldade de expressar o amor, mas de amar jamais, porque Deus está dentro de cada um de nós e Ele é a vida, é a força que nos faz viver. Então, ame seus pais, ame seus filhos, ame sua esposa, ame seu marido. Realmente manifeste amor para com cada um deles. E assim a harmonia, a paz, a felicidade entrará no seu lar, na sua vida, e você verá
como é maravilhoso estar consciente e ampliar a nossa consciência de que o homem é filho de Deus perfeito. Muito obrigado pelo amor e atenção de cada um de vocês nesse dia tão especial, né, com as minhas amigas tão queridas. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço de coração. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, olha, infinitas bênçãos para vocês. Como é bom estar com pessoas tão iluminadas, tão maravilhosas. A gente sente essa energia de amor fluindo entre todos nós. E se você está nos assistindo, você também é uma pessoa assim. Né? Então, muito obrigada. Sejam cada vez mais felizes, conhecendo o ensinamento da Seiichi Noye, que a sua vida será ainda mais iluminada e feliz, com harmonia, um toque de carinho. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, queridos, muito obrigada a quem nos assiste. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Sim, você pode viver uma vida feliz. Pode receber vibrações de amor e de cura. Iluminar o seu dia a dia. Descobrir a solução para qualquer desafio. E reencontrar todas as maravilhas que a vida te dá. Para trazer essa mudança para a sua vida, você é nosso convidado para a edição única e virtual do Seminário da Luz 2021. Dia 21 de novembro de 2021, das 14h30 às 18 horas. Para saber mais e fazer a sua pré-inscrição, acesse nosso site www.sni.org.br. Esperamos por você. Muito obrigado!